Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Elevation Cast, o podcast da Voar Mais Elevation. Eu sou Bruno Santos e estamos aqui para falar mais um pouquinho, sobre Portugal, sobre alguma coisa relacionada à inteligência emocional, gestão de pessoas. E mais uma vez aqui na nossa mesa permanente, a minha esposa, Bruna Santos. E aí, amor? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, né? Mais um dia aí, né? Hoje foi um dia como todos os outros, bem corrido, mas estamos aqui para estar trazendo para vocês, né, entretenimento e também, né, informações muito úteis, né, para vocês que pretendem imigrar ou que pretendem abrir um negócio, né? Então a gente sempre fala um pouco de cada coisa, né? Como a gente já falou aqui inúmeras vezes, nós vamos trazer convidados, mas a gente já está se preparando para esse momento, né? É algo que tem que ser bem planejado, tá bom? E é isso. É isso aí, gente. A gente sempre está aqui tentando trazer alguma coisa aí que venha elevar, né, a sua autoestima, elevar o seu conhecimento. Por isso que o nome do podcast é Elevation Cast, né? Para que a gente venha te trazer algo novo, né, que venha te fazer subir de patamar, seja em qualquer área da sua vida, né? E hoje nós temos um tema muito especial para você neste dia, né? E hoje nós vamos falar sobre filhos, sobre a educação dele, seja onde ele está, e no caso se você estiver no Brasil, se estiver em Portugal ou em outro país, mas nós vamos falar sobre a adaptação, né, da criança, do filho a uma nova cultura, a uma nova escola. Então a gente vai falar mais ou menos aqui como foi a nossa experiência, né, em relação a isso, ao nosso filho. A questão também da chegada de um novo filho, né? A gente pode dizer assim também que, como todos podem ver, né, nós estamos grávidos. Então, tipo assim, o processo, né, de preparação para a chegada também de uma nova criança, como é que funciona aqui em Portugal. Então, se esse assunto é do teu interesse, já te peço logo que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aí com pessoas que você acha que é interessante para ela esse tipo de tema. E se você ainda não é inscrito, chegou aí de paraquedas, ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações. Mas e aí, amor? Me diz aí. Então, como o Bruno falou, né? Tá bom o áudio? Tá ótimo. Como o Bruno falou, né, sobre a questão dos filhos, né, quando você decide migrar, que foi o nosso caso, né, e a preocupação de muitos pais é isso. Como vai ser a adaptação do meu filho? Como vai ser em relação à escola? Como vai ser em relação à cultura? Enfim, muitos pais se preocupam com essa questão, né, e quando a gente veio para cá, a gente, na verdade, não tivemos uma preocupação dessa. A gente não chegou a ter essa preocupação, né? Até porque o Israel é uma criança que a gente o criou para se adaptar a todas as situações, né? Então ele é um menino assim, um menino desgarrado, um menino mais tranquilo, é um menino que se adapta bem aos ambientes. Então, a gente criou ele para ser assim, né? E nós também somos. Então nós somos uma família desgarrada. Então, assim, quando nós viemos para cá, o Israel, ele super se adaptou desde o começo. Olha que não foi fácil, né? Porque quando nós chegamos aqui em 2019, chegamos no outono, então a gente saiu praticamente do verão do Brasil para o frio aqui, né? E quando nós chegamos aqui, com 15 dias, se eu não me engano, que a gente estava aqui, eu consegui me matricular para ele, né, na escola. Porque o ano letivo aqui, para quem não sabe, começa em setembro, e a gente chegou em outubro e em meados de novembro ele já estava estudando. E, enfim, né, como eu falei para vocês, tinha sim uma preocupação de como ia ser a questão da escola, né? Eu me preocupava mais na questão de como ele ia fazer para aprender, né, o ensino daqui. Mas eu também sabia que poderia ocorrer outras situações, enfim. E naquele período, era um período que teve uma depressão aqui em Portugal, um frio danado, vento, chuva. E aí vocês pensam, né? O Israel veio pra cá com 9 anos, hoje ele tá com 12. E quando eu tinha que levar ele pra escola todo santo dia, na chuva. E não era chuvinha não, era chuva com vento, que nem guarda-chuva dava jeito. Então muitas vezes meu filho chegou na escola com o sapato molhado,
né? Muitas vezes eu tinha que andar 40 minutos para levar e 40 minutos para buscar, andando, era distante. Então, isso tudo poderia ter trago um trauma para ele, né? Isso tudo poderia ter trago algo de ruim para ele. Tipo assim, caramba, eu saí, né? Minha mãe e meu pai me tiraram do meu país. Ele já estava já adaptado, né? A escola, os amiguinhos, aquela coisa toda. Já tinha 9 anos, já entendia as coisas. E a gente praticamente lançamos ele aqui num período muito difícil, que foi o começo, né, da nossa chegada aqui, que era tudo muito novo pra gente e pra ele muito mais. Mas, graças a Deus, né, ele entendia o propósito. Ele sempre foi uma criança, assim, compreensiva, né, e ele sabia o porquê que nós estávamos aqui, principalmente por causa dele. Tudo que a gente passou aqui no começo foi por causa dele, né, e pra nossa melhoria também. E aí foi bem difícil, assim, tipo, até acabar o inverno, foi bem sofrido pra ele ir pra escola todos os dias, fora que na primeira escola ele até foi tudo tranquilo, de boa, mas aí quando ele foi pra segunda escola, que foi aqui em Guimarães, a segunda escola, uma foi em Braga, a primeira, depois foi em Guimarães, em Briteiro, também foi super de boa, também não tive nenhum estresse. Mas quando eu me mudei pro centro da cidade, porque Briteiros é um sítiozinho, uma cidadezinha bem pequenininha, sabe? Bem pacata mesmo. Como então, se fosse uma aldeia, né? Isso, como se fosse uma aldeia. Então, a escola era bem tranquila e, enfim, não tive nenhum problema lá. Só que aí eu vim pra grande cidade, eu vim pra uma cidade grande, né? Eu vim pro centro. E aí, quando, né, ele foi pra essa escola, aconteceram, sim, algumas coisas lá, né, relacionadas a bullying e tal. E assim, foram coisas que foram acontecendo e eu fui procurando analisar, procurando saber. O Israel, ele não é de falar, né? Ele tem essa dificuldade de falar o que está acontecendo, mas a gente que é mãe, é pai, a gente sabe quando tem alguma coisa de errado. E até que chegou num momento extremo, assim, que eu fui lá e tive que realmente dar as caras lá na secretaria e, né, enfim, fui com 2 quentes, 2 fervendo na escola para resolver a situação. E a situação foi resolvida. Mas o que eu quero dizer com tudo isso preparem seus filhos, né? Conversem com eles. Prepare o psicológico dele. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre a questão do psicológico. Sim. Que o nosso psicológico, ele tem o poder de nos destruir, de nos levantar. E a partir do momento que você ensina seu filho a viver na sociedade, você ensina seu filho a conviver com certas situações, com coisas que podem acontecer na vida dele, ele vai saber passar por aquilo. A gente não pode isolar nossos filhos. Eu já vi casos de mães relatando nos grupos de Facebook que eu participo assim: eu vejo tanto noticiário de bullying, eu vejo tanta gente falando de bullying em Portugal, eu vejo tanta coisa que falam das escolas, eu nem tô querendo ir mais, porque eu não quero expor meu filho a isso. Gente, nós não estamos livres disso em lugar nenhum. Lugar nenhum. Meu filho já, um menino maior do que meu filho, lá na escola no Brasil, veio peitar meu filho, veio querer agredir meu filho no futebol. O menino era maior do que meu filho. Acho que ele tinha uns 2, 3 anos mais do que o Israel. E o Israel soube lidar com a situação. Depois eu conversei com ele em casa também, procurei saber o que tinha acontecido. Então a gente tem que ensinar nossos filhos a viver na sociedade, a enfrentar as coisas, né? Você não pode privar seu filho a vida toda. Você não pode enfiar ele dentro de uma bolha. Então, muitas vezes, você deixa de viver um sonho, você deixa de dar o melhor para o seu filho por medo do que nem ainda aconteceu. Mas eu ouço falar, tá, mas você viveu? Uma coisa é o que aconteceu com fulano, beltrano e ciclano. E tem crianças que chegam aqui e não sofrem bullying, não sofrem nada, não sofrem problema nenhum com questão de nacionalidade. Então, assim, o que eu tô falando aqui. Em questão de educação, né? A educação aqui lembra muito a nossa educação da infância. Né? Os professores aqui não gostam de ser chamados de tios, tem que chamar pelo nome. Apesar que na nossa infância a gente chamava os nossos professores de tios, né? Mas aqui você chama pelo nome, há-se um respeito. Os professores aqui, eles têm autoridade para chamar a atenção dos nossos filhos. Eles chamam mesmo, se eles tiverem que pôr de castigo, se eles tiverem que corrigir, eles vão corrigir, né?
dentro do possível ali com o professor, mas os alunos, eles têm um certo respeito pelos professores, né? E isso cabe a nós, mãe e pai também, impor isso nos nossos filhos e fazer eles entenderem que o professor na sala de aula, ele é autoridade, né? E ele tem que ser respeitado, porque se eu não estou presente, ele está ali para ensinar, né? E de alguma forma educar também. Então, sobre a educação, posso dizer para vocês, Bruna, minha experiência, tá? Que o que eu vejo é que a educação pública aqui, ela tem mais qualidade, ela é bem mais forte que a educação particular no Brasil. E o Israel, ele estudou a vida toda no colégio particular no Brasil. Já nunca passou pelo público, graças a Deus, que Deus me deu condições, claro, né? Um monte de percalços, eu trazer mensalidade. Não é porque eu tinha condições não, tá, gente? Agora, eu até teria condições de pôr ele no colégio particular aqui, mas preferi deixar no público, porque o público aqui é um ensino de qualidade, é uma escola que... São escolas boas, não tem necessidade de eu pagar. Mas no Brasil eu pagava, me esforçava, me apertava, porque era necessário, né? Para ele ter um mínimo que é a educação. E na sua visão, amor, o que você consegue entender sobre essa questão da adaptação, das crianças, da educação que você acompanha do Israel também? Assim, gente, primeiro vamos falar a respeito da educação em si aqui em Portugal, né? Que eu vou te falar, em questão de planejamento, né? O cuidado que eles têm com a criança, de tipo assim, depois de uma determinada idade, a criança já não pode ficar sem ir à escola. Então isso aí é um fator muito positivo que, de certa forma, acaba com a questão da analfabetização, né? Acho que a partir dos 5 ou 6 anos. Exato. E se não for, gente, é sério isso, aqui é sério. Se você não levar seu filho para a escola, eles chamam o conselho tutelar, tá? E você corre o risco de perder seu filho. Então isso aqui é muito sério. Exatamente. Então isso daí é um fator muito positivo nesse sentido, né? Como a Bruna já falou, tipo assim, no início, né? Como todo imigrante que começa do zero, tá começando a sua vida, então tem todo um processo. Você chegar no meio de um ano letivo, você não vai ter a mesma facilidade que se você chegar no início, né? Ali no período em que você está fazendo as matrículas. Então, são tudo isso que a pessoa tem que analisar, que a nossa experiência não vai ser a experiência de vocês. Você só provavelmente vai ter a mesma experiência nesse sentido se você chegar ali no início de novembro, final de outubro, início de novembro, e ir para Braga igual a gente foi. Tipo assim, você vai ter uma experiência similar, mas de repente não igual. Não igual, é verdade. Então, tipo assim, a gente chegou em Braga, você tá chegando em Lisboa. Então, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Cultura, questão das escolas em si. Então, tem tudo verificar isso, né? Mas a questão da nossa experiência aqui quanto à escola, né? A Bruna que teve mais participação nisso. Eu, no início lá, mais trabalhava do que buscava. Ia ir buscar o Israel na escola, né? Então ela que vivenciava mais em si, né? Mas assim, os pais têm total autonomia aqui para estar fazendo esse processo. Você vê vários pais indo buscar o seu filho, a sua filha, e a esposa tá fazendo outra coisa. Então aqui é bem... Como é que fala? É bem dividida essa tarefa. Muito dividido mesmo. É surpreendente quando você vê pais... O pai, que eu digo, né, da parte masculina, indo passear com seu filho recém-nascido, gente. Eu cansei de ver bebê no carrinho aqui no centro da cidade, enquanto a mãe tá em casa, ou saiu com as amigas, ou tá resolvendo outra coisa, ou tá trabalhando, né? Que é bem comum essa partilha, né? Tanto que eu sei de casos que o pai aqui, ele luta pela guarda quando há separação, sabe? Então, exatamente. Eles têm realmente uma divisão muito, muito igual aqui, sabe? Nessas questões. E, assim, para você que vem com filho, né? Não vitimize seu filho, não põe coisa na cabeça dele, porque muitas vezes nós pais, né, acabamos tendo culpa nisso, que a gente fala... Ah, meu filho, olha,
Se alguém fizer alguma coisa com você na escola, olha, pode ser que aconteça. Aí você fica botando coisa na cabeça do seu filho que nem aconteceu. E aí a criança já vai pra escola com medo, já vai pra escola preocupada de sofrer algum bullying, de sofrer algum preconceito, né, xenofobia, ou por sofrer alguma coisa, por ser de cor, por ser brasileiro, enfim, e essas Porque, coisas. na verdade, você pode sofrer preconceito na escola de qualquer maneira, né? Ou por ser alto, ou por ser baixo, ou por ser gordo, ou por ser magro, ser branco, ser negro, ser chinês, ser de outra nação, ser africano. Então, isso daí é independente, né? Isso vai acontecer em qualquer lugar, seja aqui em Portugal, seja na China, seja no Brasil. A questão é como você vai lidar com essa situação. E não somente você, mas como você vai instruir o seu filho a lidar com essa situação. Isso daí é muito importante, principalmente no caso, assim, numa mudança cultural, ou até mesmo no Brasil mesmo, instruir, né? Instruir o seu filho, instruir a sua filha, né? A como se comportar, né? A questão princípio é uma coisa que você tem que trazer lá desde a raiz familiar, né? E ensinar sempre o seu filho que o direito dele começa, né? Onde o do outro termina e vice-versa. E é isso aí, é tipo assim, as pessoas, muitos pais têm medo, será que meu filho vai se adaptar? Será que meu filho vai gostar? Será que meu filho... Gente, se tem um ser humano que se adapta fácil a mudanças, é criança. Exatamente. E muitas vezes a criança, por não se adaptar, é porque os pais não se adaptaram. E aí, muitas vezes, os pais, eles falam assim, meu filho não tá gostando de Portugal. Mas ele só escuta você falar mal de Portugal. Você Exatamente. Chegou aqui e fica falando que Portugal é isso, Portugal é aquilo, que os portugueses são isso, portugueses são aquilo, que não sei o que. Aí ele tá né? Absorvendo tudo aquilo. E aí, na cabeça dele, ele vai começar a ver dessa forma também. Ele vai começar a achar realmente, não quero ficar mais aqui, mas quero ir embora. E aí, eu falo pra vocês porque o meu filho tinha 9 anos quando a gente veio, hoje ele tem 12. E mesmo a gente ano passado aquele perrengue todo no começo, e olha aqui, chegamos aqui, basicamente vivia de pão, a gente só comia pão, a gente quase não comia comida, era raramente a gente comia comida, porque a gente não veio pra cá já tendo uma casa pra morar, então a gente não tinha onde cozinhar, então a gente tinha que comer pão, queijo, fiambre, refrigerante, era o que a gente tinha que comer, era o que tinha. Né? A gente chegou a emagrecer bastante quando a gente chegou aqui. E, quer dizer, tudo estava propício para ele querer voltar. Tudo. O cenário que nós vivemos aqui no nosso começo estava propício para ele falar assim, mãe, eu não quero mais ficar aqui, eu quero ir embora. E não foi isso que aconteceu. Exato. Quando foi em 2020 que estourou a pandemia, e aparecia nos noticiários que não sei quantos brasileiros tinham voltado pro Brasil, estavam voltando pro Brasil, mais de 10 mil brasileiros voltando pro Brasil, aquela coisa toda. O meu filho virou pra gente e falou assim, eu não entendo porque que esse pessoal tá voltando, isso aqui é melhor que lá. E olha que ele não tinha nem vivido Portugal direito, não tinha nem um ano que nós estávamos aqui. E ele tinha passado várias situações ruins aqui no começo. E ele tinha N motivos para dar razão para as pessoas que estavam voltando e querer voltar também. Exato. E é muito aquilo, né? Se nós estivéssemos falando na frente dele que Portugal era ruim, que Portugal não prestava, isso daí ele ia absorver isso daí. E ele falar, poxa lá, mas o pessoal tá voltando, eu quero voltar também. Por quê? Porque a gente tá falando, os pais, assim, eles têm que entender que nós somos modelo. Você é modelo do seu filho. Você é modelo da sua filha. Então, tudo aquilo que você passa, seja por questão fisiológica, o nosso corpo, ele fala. Então, independente se tu tá falando que tá bom ou não, se o teu corpo tá falando que não tá, o teu filho percebe. Ele percebe isso. O teu corpo fala para ele. Então, a gente sempre transparecendo o que realmente estava pra gente. A gente nunca viu o copo meio vazio, a gente sempre viu o copo meio cheio, que poderia encher mais, e graças a Deus a gente conseguiu mudar a nossa mentalidade. Houve uma virada de chave na nossa vida. E a do nosso filho também. Exato, e na dele também. E a gente vai e passa isso para ele, ensina isso para ele, né? E cabe a ele seguir, né? A gente também não pode impor, né, mano? Sim, e é o que eu falei, né? No começo, mesmo estando tudo tão difícil, ele sabia,
né, que aqui ele ia ter uma vida melhor, ele entendeu isso desde o começo, né, que aqui era possível ele ter coisas que no Brasil ele não tinha, né, e mesmo ele estudando em colégio público aqui, o colégio público daqui estava melhor do que o particular no Brasil que ele estudava, né, e meu filho soube lidar com as situações na escola, foram poucas, mas aconteceram, mas a gente como pais, a gente desde o Brasil, desde quando era pequenininha, a gente sempre foi presente na escola, né, tem isso também, porque às vezes a gente não quer ter esse trabalho, né, meu filho sofreu bullying na escola, vou tirar ele da escola e vou voltar pro Brasil. Gente, a solução não é sempre essa, né? Às vezes você não quer ter o trabalho de ir lá e tentar resolver ver o que aconteceu e lutar pelos direitos do seu filho e mostrar pro seu filho que ele eu vou falar pro meu filho, não importa o que os seus coleguinhas pensem e achem sobre você, o que eles dizem sobre você não é o que condiz, você sabe quem você é, eu e seu pai sabemos quem você é, e é isso. Sempre ensinei meu filho princípios e valores. E ele leva isso pra vida dele, né? E ele, momento nenhum, nunca, né, amor? Já nunca. Chegou pra gente e falou assim, eu não quero mais ir pra escola. Eu detesto aquela escola. Nunca. Mesmo ele tendo passado situações com questão de xenofobia, de bullying, seja lá o que for. Né? Às vezes ciúme dos coleguinhas, né? Porque o meu filho, ele é um menino carismático, né? Ele é meio isolado na dele, tá na fase da pré-adolescência. Mas com os coleguinhas não, ele é um menino que brinca, ele é um menino que se faz presente, né? Ele é um menino bom de coração, entendeu? Não é que meu filho não. Mas, enfim. E muitas vezes, né, os pais vêm, trazem seus filhos, aí ficam naquela conversa. Filho, você tá com saudade da vovó? Você tá com saudade da sua tia? Lá no Brasil era melhor, né? A mamãe tá com tanta saudade, pela mamãe ir embora. E a criança vai canalizando isso. Exatamente. E aí depois você fala, meu filho não se adaptou. Não, peraí, quem não se adaptou? Foi seu filho ou foi você? Nós temos que aprender a assumir nossos erros. Né? A gente tem que aprender, tipo assim, eu não gostei, eu não quero. Filho, infelizmente, nós iremos embora porque eu não quero estar aqui. Porque eu vejo muitos pais falando, eu vou voltar pro Brasil porque meu filho não se adaptou. Porque meu filho não gostou. Não tô botando como uma regra, tá? Absoluta. Tem crianças, sim, que é tão apegada, tão acostumada no ambiente, é tão acostumada com a parentela, é tão acostumada a viver naquele mundo, que realmente, quando muda, né, pode ser que aconteça, sim, esse choque. Mas eu posso dizer, pelo nosso filho e pelos filhos de colegas nossos, de amigos nossos, que vieram para cá até menores que o Israel, e super se adaptaram e não pensam em voltar para o Brasil. Então, assim, no meu meio, eu não conheço nenhuma criança que tenha vindo para cá e não tenha se adaptado. E bem mais novos que o Israel, né? Ficaram, até porque é aquilo que a gente está falando, depende dos pais. A partir do momento que os pais estão aqui e acreditam que vai dar certo e mostra para os seus filhos que aqui é o melhor lugar para eles e para a família, eles estão bem. Aonde os pais estão bem, os filhos ficam bem. Vocês têm que entender isso. Os nossos filhos, eles são nossos modelos, nós somos modelo deles, né, no caso. E aonde a gente está bem, os nossos filhos vão ficar bem. Agora, se nossos filhos verem a gente chorando, reclamando, não querendo estar naquele local o tempo todo, ele vai sentir aquilo, ele vai querer ir embora. Às vezes não por ele, mas por ver os pais não estar bem. Então, assim, o que a gente pode dizer que hoje a educação pública é de excelência, principalmente, gente, as mais afastadas dos centros. Tá? As duas escolas que meu filho estudou aqui em Guimarães, aqui no centro, tirando a de Braga e a de Briteiros, né? Porque a de Braga, querendo ou não, era no centro de Braga também, mas ela era mais afastadinha, bem mais afastadinha do centro. Então era uma escolinha pequena e era uma escolinha mais tranquila. E a de Briteiros também, como era, tipo, como o Bruno falou, uma aldeia. Tipo uma aldeia também, era bem... Eles dão o que eu posso dizer pra vocês é que eles acabam dando uma assistência melhor. É isso. Exato. Quanto mais afastado do centro, a assistência às crianças são melhores. Quando vem pro centro, querendo ou não, gente, o centro é meio agitado, né? Não tem jeito, é muita gente para dar conta. As escolas são maiores. Mas assim, hoje já o tira de letras, já eu estudo aqui do outro lado da rua e é tranquilo. Então, assim, hoje ele tira de letra. Como eu falei, ele passou algumas situações na outra escola que era até o 4º ano, agora ele tá numa escola que é do 5º ao 9º ano. E é do mesmo centro, é o mesmo agrupamento, tá? Então, hoje ele tira de letra, a gente conversa muito com ele. Essa é a importância também de conversar com seus filhos, né?
e ajudar eles ajudar eles a se adaptar ao ambiente, né? E hoje o Israel, ele pensa em ir para longe, nem, tipo assim, ele quer voar alto, ele já pensa na Inglaterra, pensa em outros países, né? Então a mente do nosso filho evoluiu demais. O Yuri tá vindo por aí, né? Pra gente tá sendo tudo muito novo, porque a gente tá vivendo uma nova experiência, né? De ter um filho fora do nosso país. Ele vai nascer aqui, vai ter a documentação daqui, vai ser registrado como português, aquela coisa toda. Então, pra gente é tudo muito novo, até mesmo a minha questão da maternidade, se alguém quiser que a gente grave um podcast sobre isso, né? Sobre como tá sendo essa questão da maternidade, a gente grava, deixa nos comentários maior, aí. Né? Isso, que é um assunto mais complexo. Deixa aí nos comentários que a gente grava, a gente fala como tá sendo pra gente. Gerar, né? Ter um filho aqui, como é que tá sendo a questão das consultas, todo o processo, aquela coisa toda, isso, da assistência, o que eles dão, o que eles não dão, o que tem direito, o que não tem. Então a gente grava para vocês e fala com mais detalhes, né? Mas é basicamente isso, gente. Eu não sei se a gente conseguiu esclarecer, né, o máximo. Se não, deixa aqui nos comentários também. Fala assim, Bruno, olha, eu queria tanto que você tivesse comentado sobre isso, né? Esse assunto de filhos. Que a gente traz um outro podcast falando sobre isso, né? Mas é igual o Bruno falou, eu tenho mais propriedades para falar, mas eu queria saber só um pouquinho, né? Assim, bem rápido, que a gente já vai finalizar. Para você como pai, como foi a sua visão, né, do Israel, de lá para cá, as mudanças que você sentiu e como você acha que ele lidou com tudo isso, como foi para você como pai, né, tá aqui e ter trago ele? Assim, gente, a questão da adaptação, né, dele foi primordial. Tanto em todos os colégios que ele teve ali, ele sempre teve essa facilidade, né, de se enturmar rápido. Né? Criança, né? Eu acho que já é o da criança, né? De se enturmar. Você pelo menos arruma uns 3 ou 4 ali. Você provavelmente na sua infância, você não era uma pessoa que ficava retraída, tinha ali teus 3, 4 pessoas ali que eram mais amigos próximos, né? Então, e olha que o João é tímido, né? Mas todas as escolas que ele entra, ele é ovacionado, né? As crianças vêm em cima dele, querem estar com ele e tal. E toda a questão do processo, né? Porque eles acabam ficando 8 horas diárias. Aqui é integral. Até o quarto ano é integral. 8 horas diárias, então isso daí facilitou bastante na questão do processo de adaptação dele, né? E assim, não me arrependo, foi uma escolha certa, né, de ter vindo aqui para Portugal, criar o nosso filho aqui, numa cultura totalmente diferente, longe de tudo aquilo que aonde nós morávamos podia proporcionar para ele de negativo, e ali, infelizmente, a tendência era mais para o lado negativo do que para o lado positivo, e aqui é o contrário, né? E a gente tentando também impulsionar ele na questão da empresa também. Isso daí a gente tem instruído ele quanto a isso, né? E sempre mostrando para ele o lado certo, né, da questão da educação, né? Que a gente fala, a escola não é simplesmente para estudar e passar de ano, como felizmente muitos pais fazem, né? Mas sim para formar um cidadão. Eu acho que o princípio da escola é para formar um cidadão de princípios, e aí ele escolhe realmente o que ele vai querer da vida, até porque a escola, ela não... Hoje o sistema de ensino, então, não somente do Brasil, mas também de Portugal, ele também não existe nenhuma educação específica desde o início lá da criança para o que ele poderia fazer no futuro, e aí que entra as escolas técnicas em si, né? Mas aí ele já vai escolher depois que ele já tem a mentalidade totalmente formada. Então, o que eu posso falar para os pais é o seguinte: vê o potencial do seu filho, aquilo que tu vê que ele realmente gosta de fazer, e incentive ele a fazer aquilo ali, independente da escola. A escola não tem a obrigação de decidir para o seu filho o que ele vai ter que ser quando ele chegar à maioridade, e nem mesmo você simplesmente identifica o que é aquilo mesmo que ele se identifica e incentive ele. Isso é importante, é isso que a gente tem feito com o Israel, é isso que nós vamos fazer com o Yuri, né? Não que ele seja o que nós queremos que ele seja, mas sim fazer com que ele seja
bem sucedido naquilo que ele realmente acha que é o propósito dele aqui na vida. E as escolas aqui, né, além de tudo, elas também, é como eu falei, né, elas acabam disciplinando as crianças, né? Sim. Há uma certa disciplina, as crianças são disciplinadas, né? E eu acho isso muito bom. As escolas aqui não são bagunça. E também a questão do idioma, né? Que é muito legal, porque assim, meu filho estudou ele começou a estudar com 2 anos e meio na escola particular no Brasil e eu tranquei com 9 anos, quando a gente veio pra cá. E até então meu filho não sabia nada sobre inglês, né? Mesmo na escola particular. E a gente está em Portugal há 3 anos, né? Vai fazer agora em outubro 3 anos, daqui a 2 meses. E eu já vi que ele já tá bem mais avançado. Tem coisas que o pai dele fala, né, em inglês, que ele entende. Tem coisas que ele vê, que ele entende. Às vezes ele lê alguma coisa, ele já consegue entender o que tá escrito ali. Então eu falei pra ele aproveitar isso, né, pra quando ele chegar lá no terminar o ensino dele, ele consiga aproveitar isso da escola e estar fluente. Fora que a partir de um certo momento, eu não sei se agora do 6º ano, 7º ano, eles dá uma outra opção de língua além do inglês, porque o inglês aqui é primordial na escola, é algo forte. Eles levam até o 13º ano e depois eles implementam mais um idioma que o aluno pode escolher, né? Então eu vejo essa importância da educação aqui, né, das crianças, e eu acho isso muito legal. Por isso que muitos portugueses falam inglês, não é porque fizeram curso, é porque aprenderam na escola, né? E claro, você vai como é que fala? Vai se aperfeiçoando depois, com o tempo. Mas nós somos gratos a Deus, né? Por estarmos aqui. E por proporcionar isso ao nosso filho, por ver que ele consegue entender tudo isso e ele gostar de estar aqui, né? E as oportunidades que nós podemos dar para ele aqui em Portugal relacionado àquilo que ele escolher ser, né? E a gente vai explorar isso, tanto nele quanto no Yuri, né? E como o Bruno falou, né? É claro que em lugar nenhum, país nenhum é perfeito. Aqui também existe, né? Os adolescentes aqui começam a fumar cedo. Aqui também tem questão de droga, mas não tem boca de fumo, essas coisas de facção, essas coisas não tem, mas tem sim uso de droga. Então essas coisas, infelizmente, a gente não consegue tirar 100% da vida dos nossos filhos, assim, né? Excluir 100% mudando de país. Mas a proporção é bem menor, né? De se envolver em coisas que a gente não sabe que não é boa para eles, né? Então é isso, né? Tem mais alguma coisa a relatar? Não, é isso aí, pessoal. Esse aí foi o nosso podcast de hoje. Se você gostou, né? E ainda não deixou o seu like, né? Deixa o seu like, né? Ativa o sininho para receber notificações. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha esse vídeo aí com os seus amigos no grupo de WhatsApp. Que você participa aí. Que você participa de algum grupo relacionado a Portugal. Que eu acredito que isso aí vai ajudar muitas mães, muitos pais. Que ainda tem alguma dúvida relacionada à educação dos filhos, né, amor? Isso aí, gente. E talvez a gente tenha esquecido alguma coisa de falar e tal, até porque a gente não lida muito com o roteiro, né? A gente quer que seja um bate-papo mesmo, quer que seja alguma coisa mais natural, e a gente quer trazer experiências de pessoas e as nossas também. Na maioria das vezes, a gente sempre vai ter a nossa vida como exemplo, tá? A gente pode até trazer assim, de fulano, de Beltrano, falando da história de um e de outro aqui. Histórias verídicas, tá? Mas a nossa também sempre vai estar presente. E como o Bruno falou, se programe, tá? Porque muita gente vem na loucura, vem sem planejar a questão do tempo de escola do filho, chega aqui, tem dificuldade de conseguir matrícula, aí já começa a falar mal da escola, do país e tal. Lembrando que todos os países, gente, todos que eu saiba, né? Não vou englobar todos, mas a maioria dos países, tá? Se eu não me engano, acho que isso é uma lei nacional, internacional, mundial, né? Uma lei mundial que todos os países são obrigados a dar matrícula para o seu filho. Se ele tiver em estado escolar, se ele tiver em idade escolar, todos os países, independente se você está como turista, ilegal, não interessa.
eles são obrigados. A criança ela não pode ficar fora da escola. Então, exija o seu direito. Chegou aqui, claro que você não vai chegar aqui em março, ou abril, ou maio e querer botar seu filho na escola, sendo que o ano letivo aqui termina em junho. Final de junho e início de julho. Não tem condições, porque realmente eles não vão abrir vaga para botar seu filho para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses que foi na escola, né? Então, às vezes, é difícil de conseguir mesmo e não tem muito o que fazer. Agora, se você chega igual a gente chegou, o ano letivo começou em setembro, chegamos em outubro, ele perdeu só ali 1 mês e pouco de aula. Beleza, a gente conseguiu matricular para ele. Ou até mesmo se você chega no final do ano, ou se você chega no início do ano, ainda dá tempo. Então você tem que programar, pesar isso aí, né, para o seu filho não ficar sem ir para a escola, como a gente já falou aqui. Eles são muito rigorosos com isso. Entre outras coisas também, né, muita gente já perderam, né, seus filhos pro conselho tutelar, porque acha que aqui é só dar um jeitinho, ninguém vai saber, enfim. Mas aqui eles ficam em cima, tá? Então, fiquem atentos a isso, fazem as coisas direitinho e corram atrás do seu direito. O seu filho tem direito e o país, independente se você tá como turista, se você já passou dos 3 meses, e não importa, porque vocês podem ver que tem muitos países aí que imigrantes ficam ilegais porque não dá documentação, né? Os países não dão documentação nenhuma, mas as crianças estudam, as crianças vão para a escola, porque é um direito da criança, tá bem? E é isso, gente. Esse foi mais um podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, se vocês quiserem, a gente vai falar um outro podcast sobre como está sendo pra gente, né, essa gestação do Yuri, né? Porque o Israel nasceu no Brasil, o Yuri vai nascer aqui. E como tá sendo pra gente, e como procede muita coisa, que tem muita gente que fica na dúvida, né, e tal, sobre a questão de documentação também. Então a gente vai englobar isso aí, vamos trazer isso no próximo podcast. Deus abençoe vocês, não deixem de comentar aqui, dar o seu like e compartilhar, tá? E é isso. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio e tchauzinho. Tchau, pessoal.